bem-vindo ao Conversa Fiada. Sou Fernanda Freitas e meu convidado de hoje é o psicólogo e hipnólogo Jonathan Barros. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, estou muito feliz pelo convite. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sabia que se eu não fosse psicóloga, quer dizer, sabia que se eu não fosse jornalista, eu seria psicóloga? Nossa senhora, ainda bem então que eu não tive uma concorrente, porque o pouquinho que eu conversei contigo já seria difícil, então um a menos para mim. Mas... Não, sério, que eu admiro demais essa área. Aliás, é uma área que eu tenho muita curiosidade. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu ia pra biblioteca, eu pegava livro de psicologia para ler. Nossa. Sempre foi um desejo do meu coração mesmo fazer psicologia, mas é porque eu acho realmente uma profissão encantadora. E o tema que a gente vai conversar aqui hoje também é um tema que brilha meus olhos, que é falar sobre inteligência emocional. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, gente. E eu tenho certeza que vai edificar muito você que está aí acompanhando esse podcast, porque é um assunto que está muito em alta, né? Isso, Jonathan? Demais, mas a gente só vai dar a resposta final de como alcançar a inteligência emocional no final, para o pessoal ficar até o finalzinho aqui com a gente aqui, dar aquele bope. Ô, Jonathan, sua linha é a linha behaviorista. Behaviorista. Fala pra mim, o que é essa linha behaviorista? Ela é a famosa linha mais chata da psicologia, porque ela não é nem um pouco romântica, ela às vezes nem seca lágrimas, e a gente compara pessoas com animais, como surgiu inicialmente a linha do behaviorista. Então, aonde eu quero chegar com isso? O behaviorista, ele transforma a psicologia como um todo num aspecto mais científico. Então, assim, a gente compreende, aceita que eventualmente as pessoas têm aquela vozinha que escuta, que é a própria voz, geralmente. Espero que seja a própria voz. Se for várias outras vozes, pode ser uma coisa meio perigosa. E aquela vozinha que conversa com você, que te dá uns conselhos, que te faz umas certas cobranças. Então, ok, ela existe, ela está contigo. Existe mesmo? Essa vozinha existe. Eu tenho a minha. Sim, que nem eu falei, se você tivesse várias vozes conversando com você, aí vou passar meu cartão aqui, vou marcar uma consulta. Mas o problema é que, assim, são coisas muito íntimas, são coisas muito privadas que eu não vou conseguir de fato acessar, eu não vou conseguir respaldar tão bem cientificamente. Então o behaviorista, ele lida com aquilo que ele observa, aquilo que ele vê e aquilo que ele consegue mapear, e assim eu tenho uma psicologia mais precisa, porque é uma área tão metafísica, tão aberta. Quando a gente começa a falar de ter um inconsciente, ter um pré-consciente, ter um consciente, eu crio ramificações dentro de uma coisa abstrata. Se você pega vários psicólogos dessa área e fazem as mesmas perguntas para esses 10, vão ter várias respostas diferentes. Então, para alcançar uma precisão, o behaviorista, ele pega uma tríplice contingência, ele observa resposta, condicionamento, reforçamento, os estímulos, e a partir daí eu consigo ter uma análise do indivíduo, seus gatilhos, ver o que eu posso extinguir, amenizar o comportamento que você aprendeu e gerar um comportamento novo, saudável. Muito interessante. E aí, quando a gente fala dessa teoria, dessa vertente comportamental, a gente entra diretamente, bate de frente com a tratativa dos coaches. Não é isso? Os nossos arquirrivais. Os arquirrivais da psicologia, dos psicólogos, os coaches, que tratam daquele eu sou a solução dos seus problemas, né? Exatamente. Temos como solucionar os problemas, mas vocês não. Vocês enxergam que o problema ele é necessário para o ser humano, para o indivíduo. Olha, tem uma frase interessante que é assim: a gente adoece para ficar saudável. Então, como que funciona isso? Entrou um corpo indesejável no seu próprio corpo, um vírus, uma bactéria, você adoece para ficar saudável. O seu corpo ele entra em estado de febre. Você se aquece para poder matar aquela bactéria, aquele corpo indesejado dentro de ti, e aí você adoece. Nesse processo de adoecer, você elimina e fica saudável. Então, as soluções milagrosas, esse imediatismo que a nossa geração milênio e a posterior começou a gerar, faz com que a gente queira soluções rápidas, e a gente tem que sim ter um pouco de angústia para poder aprender a lidar com isso. Então, algumas soluções rápidas que alguns coaches vão entregando são bem falsiosas e geram uma certa dependência. Então, como psicólogo, você encontra na pessoa uma alternativa da mesma conseguir adoecer, lidar com o problema e, a partir disso, alcançar novas soluções, ter resiliências para caso o problema repita e inteligência emocional para evitar caso ele comece a dar os seus primeiros sinais. Entendi. Bom, vamos lá então. Inteligência emocional. O que é, afinal de contas, a inteligência emocional? Inteligência emocional.
Novamente, se a gente pegar 20 especialistas e perguntar o que é inteligência emocional, teremos 20 respostas. A gente sempre tem que tomar cuidado com a metafísica, essas coisas mais sentimentais. Mas a inteligência emocional, muitas pessoas têm aquela ideia de que é uma pessoa estoica, uma pessoa inabalável, uma pessoa que ela vai estar sempre controlando e manipulando o seu emocional e a sua inteligência para as melhores tomadas de decisões. E não é exatamente isso, porque essa pessoa, ou ela é um robô, ou essa pessoa está com alguma influência de remédios que a gente pode até questionar depois. A inteligência emocional consiste em você saber os seus limites. Todo mundo tem as suas fraquezas. Quando a gente vai acumulando experiência de vida, a gente eventualmente vai tendo aquilo que nos emociona mais, aquilo que nos abala menos. A inteligência emocional é reconhecer. Então, por exemplo, eu como psicólogo, eu tenho a minha inteligência emocional, saber que determinados tipos de pacientes eu não consigo lidar. Então, assim, um psicólogo que vai lidar com uma pessoa que é um abusador, alguém que foi um estuprador, e essa pessoa demanda de um atendimento psicológico, caso eu tenha uma sensibilidade muito grande para isso, eu não vou lidar com essa pessoa, então reconheço meus limites. A inteligência emocional no trabalho é isso. Eu sei que hoje eu estou muito irritadiço, eu vou evitar determinadas relações. Eu sei que hoje eu estou muito depressivo, muito melancólico, eu vou evitar determinadas condições aqui no ambiente. Eu reconhecer os meus limites e trabalhar a partir disso. E como que vocês trabalham isso em paciente, clinicamente? Como que vocês conseguem elevar essa inteligência emocional? Não tem uma resposta bem generalizada, porque aquela velha máxima. É individual. Cada caso é um caso. Realmente, eu vou ver uma pessoa e, assim, tal como determinadas palavras não me ofendem e podem lhe ofender, eu não consigo dar o mesmo trato de mim para você. Então, primeiro eu vou interpretar, junto com a fala da pessoa, como é o dia a dia, como que a pessoa lida com os seus próprios gatilhos e quais são os gatilhos, e a maioria das pessoas não sabem nem quais são os seus gatilhos. Então, nessa conversa, eu com uma escuta mais analítica, identificando aqui e acolá, eu identifico, tal coisa lhe incomoda. Primeiro passo. Mas o segundo passo é por que incomoda? Porque a gente não vem como default uma instalação neural de que determinadas coisas me incomodam. Teve outros condicionamentos para isso lhe incomodar. Quando a gente pega um caso específico, de uma situação específica, a pessoa aprende a racionalizar aquilo que lhe ofende, aquilo que lhe desestabiliza, ela não só aprende a lidar com essa nuance, essa característica, como ela começa a generalizar. Então, se hoje eu tenho um problema de uma insegurança muito grande perto de uma mulher, mas é por culpa de uma mulher específica e eu consigo lidar com aquela mulher, eu começo a generalizar para outras mulheres, eu começo a generalizar para um eventual chefe ou patrão, e aí eu começo a ter um controle, uma racionalidade. Por isso que cada caso é um caso nesse contexto. E cada pessoa tem uma história, não é isso? Então, assim, você também estuda a fundo a história de cada indivíduo ali, de cada paciente seu, desde a infância, os traumas, enfim, a relação com os pais, a relação familiar, isso tudo também influencia? Eu não sou muito de cavucar, né, por assim dizer, tão fundo na história de cada um. Primeiro que, ainda bem que hoje em dia as pessoas já procuram um psicólogo. A gente não tem mais aquela velha ideia de que, só vou no psicólogo porque sou maluco. Não, mas também tem maluco que vai no psicólogo. Mas tem pessoas que elas já estão no seu segundo, terceiro psicólogo. E a gente, às vezes, se cansa de ter que contar tudo desde o início, de contar que eu tive um primo que me incomodava e os presentes iam para ele e os meus pais... Então, assim, para não fazer com que a pessoa sinta-se cansada, aquela ressaca de sempre falar as mesmas coisas. Lembrar tudo aquilo. Exato. Aí, primeira sessão, deixa eu te conhecer. Por que você veio no psicólogo? Qual é a sua demanda? A demanda atual, no caso. A demanda atual. Aquilo que eu vou conseguir, de fato, analisar você, a partir daí, seguir um roteiro para terapia. Para falar, assim, eventualmente da infância, eventualmente de um pai, da mãe. Ok, a gente sempre fala, e é engraçado que, assim, uma coisa que é quase unânime é que todo mundo começa com um problema com pais. Geralmente é o pai que tem alguma característica. Eu estou até fazendo um estudo baseado nisso, né, que eu estou tendo muito dessa demanda. E a partir disso, quando for viável citar esse assunto, quando o paciente tiver condições de compreender, porque não adianta eu vir falar que, olha, você teve uma negligência com o seu pai, você teve uma reação, assim, bélica com o seu pai. Não, primeiro, a gente está bem conversado até aqui, você confia em mim o suficiente, porque a pessoa que ainda está reservada ao psicólogo, não quer contar tudo, não vale. Cheguei nesse patamar, é viável falar da sua infância eventualmente? Então vamos. Porque eu posso não resolver o primeiro problema da demanda e descobrir outros problemas, te abarrotar de problemas e você não está tendo nem preparo para lidar com imagina 5. Nossa Deus, verdade.
Então, não vale a pena. Com certeza. Então, qual que seria a linha mesmo para tratar essa questão da inteligência emocional de um paciente? Primeiro, é interessante saber aonde ele considera que ele não está tendo esse tipo de inteligência emocional. Porque, assim, tem pessoas que o único exclusivo problema é a raiva, é a irritabilidade. E aí tem aquela irritabilidade porque eu sou muito controlador e líder e eu considero que eu sei o que está fazendo melhor para as pessoas e eu sou um pouco contrariado, então isso já me estabiliza, eu fico com raiva. Tem aquelas pessoas que têm apenas um teto de limite de raiva muito baixa, então pequenas ofensas já considera uma interpretação... Levam para o lado pessoal? Levam para o lado pessoal na hora e remói, que é pior ainda, fala que tá bem e briga por uma outra coisa. Ele não briga pelo motivo que realmente fez raiva, guarda, e na outra coisa que é trivial, desconta a raiva. Então, assim, em contexto quase que geral, o que se é trabalhado é a percepção. A percepção, ela faz com que, se você acabou de ouvir uma música muito triste da Marília Mendonça, você viu um filme que teve um final bem trágico, você lembrou de um momento ruim, você doou a sua cachorrinha, e aí eu chego e te dou uma notícia boa, a sua percepção está tão sensível para coisas ruins que você não vai reagir bem. Tem um estudo muito bacana que foi feito, se não falha a memória, pelo... chama-se Wiseman, o sobrenome dele. Ele é um psicólogo norte-americano que ele estabeleceu para poder analisar pessoas que são sortudas e azaradas. Ele pegou 2 grupos. Será que existe sorte mesmo? Será que as pessoas são sortudas e azaradas? Pegou um grupo de amostragem de pessoas sortudas, que se consideram, ou um grupo de amostragem de pessoas que se consideram azaradas, e pediu um trabalho simples. Olha, tem aqui um jornal, eu quero que você procure fotos de cavalo nesse jornal e no final me diga quantos cavalos você encontrou. Se você acertou, você ganha $10. Os azarados pegaram, começaram a folhear, terminou, olha, eu encontrei 43 cavalos aqui dentro. Ótimo, toma os seus $10. Os que se consideram sortudos, mais do que a maioria, uma taxa acima de 75%, eles foram folheando e no meio do jornal, em letras garrafais, estava escrito: se você estiver lendo isso, avise o pesquisador próximo e ganhe mais $10. Aí eles, olha, tem essa notícia que é verdade? Sim, $10. O que acontece? Quando pegaram o grupo de amostragem que se acha azarado e mostraram para eles que, olha, estava aqui, você não viu eles, viu? Como é que eu sou azarado? Não tem jeito. Então, assim... É uma preconcepção. Exato, perfeito. Uma preconcepção. Uma preconcepção. A pessoa se auto-intitula azarada e acredita que ela é e ela vai ser. Aí essa pessoa está negligenciando estímulos, essa pessoa não está se adaptando às informações que lhe são dadas. Tudo isso na percepção. O sortudo, como ele está mais empolgado com estímulos, o que se considera, ele tem uma inteligência emocional melhor porque ele consegue fazer com que as emoções dele não interferem na percepção racional. Entendi. É possível separar problemas pessoais do seu trabalho? Eu tô com muito problema pessoal na minha casa e eu tenho que trabalhar, mas eu preciso produzir. E as pessoas, existem aquelas pessoas que conseguem realmente fazer essa separação, porque a gente sabe que a maioria não consegue. Exatamente. Para a gente poder fazer essa separação, ela é possível sim, ela acontece sim, mas não tão perfeitamente e nem 100%. Então, assim, olha, eu briguei com a minha esposa e agora eu tô atendendo uma moça e, assim, tô fazendo toda uma terapia focada nela e tudo mais, só que eu percebo que ela tem o mesmo tique nervoso da minha esposa, que é roer a unha durante a terapia. Ela faz isso. Exatamente. Aí me dá esse estímulo e eu já fico um pouco incomodado. Então, assim... Aí você vai lembrar do problema. Então, assim, a gente consegue, mas se for muito impactante... Se for um cenário muito diferente, né, daquele que você está vivendo. Exatamente. Aí, assim, como eu falei, inteligência emocional não é você ser blindado. Quando eu tô olhando para ela e eu vejo que ela me deu essa característica da minha esposa e eu me incomodei com isso, eu amo a minha esposa, tá? De mais nada, acho que é bom. Que apanha quando chegar em casa. Exatamente. Então, assim, acontece que a partir do momento que, olha, peraí, por que eu estou irritadíssimo com ela? Ela não fez nada, ela é minha paciente, ela paga em dia, algo muito importante, paga em dia seus psicólogos. Então, assim... eu estou correlacionando ela com a minha esposa. Eu estou trazendo algum outro problema. Então, me dá uns 10 segundos assim para poder respirar. Vamos voltar. Então, eu reconheci o meu limite. Eu trabalhei a partir disso e fui me ajustando. Entendi. Qual que é a relação entre o crescimento pessoal e a vontade de crescer? A relação entre o crescimento pessoal e a vontade de crescer. Basicamente tudo. O crescimento pessoal, caso você não tenha vontade de crescer e você tenha um crescimento pessoal, ou porque você está sendo muito bem influenciado e manipulado por algum líder fascinante, ou porque você é uma pessoa extremamente sortuda e as suas tomadas de decisões foram incríveis sem a sua total condição de racionalidade. Porque, assim...
a minha ambição, ela interfere naquilo que eu venho fazer, que me tira da mediocridade. Então, a partir do momento que eu sou contratado aqui e eu tenho uma função única e específica, que é limpar chão, e eu começo a focar exatamente nisso, termino o expediente e vou embora. Mas eu vejo que, olha, estou limpando o chão, mas eles estão trabalhando um programa. Esse programa aqui, ele chama Sony Vegas. Tá? Eu cheguei em casa, pesquisei, aprendi sobre Sony Vegas. Eu vi que um dia um cara faltou, me ofereci. Então, a minha ambição de alcançar um novo patamar, a minha ambição, minha vontade, ela vai fazer com que eu esteja preparado para novos estímulos e me adapto a eles. Entendi. Então, isso interfere completamente. Completamente, né? Existe aquela pessoa que nasce com um dom e ela tem realmente mais chance de sucesso na vida? Vou trazer duas pessoas que acho que todo mundo aqui pode até concordar que tem dom. Mozart, assim, aquele momento que a gente fala que ele é um musicista incrível, que as melodias dele são maravilhosas, mas se eu pegar o pendrive de qualquer um aqui, não vai ter Mozart, a gente com certeza vai ter sertanejo, algo do tipo, não conta sertanejo, mas assim, Mozart indiscutivelmente ele foi um grande artista. E temos Einstein, e automaticamente sabemos que ele foi um cientista renomado, a teoria da relatividade, o seu conhecimento, tudo que ele ampliou na física é surreal. Todo mundo pode virar e falar que ambos têm dom. Um com dom musical, uma sensibilidade artística, e Einstein o dom para a ciência, a inteligência surreal. Mas como que a gente define dom? Dom é justamente o prazer e a vontade que você tem para fazer algo, porque a gente não nasce com algumas expertises prontas. A gente nasce mais estimulado, a gente nasce mais empolgado, a gente pode ser, por terceiros, empolgados a isso, a fazer. Então, Einstein, ele alcançou grandes feitos, mas desde os 3 anos de idade, ele é instigado pelo seu pai engenheiro, pelo seu tio engenheiro, e ele, desde cedo, estudava e dissecava livros, e ele tinha dislexia. Então, assim, ele tinha todos os contextos para poder impedi-lo a estudar, mas, pelo contrário, ele teve incentivos e ele estudou desde estímulos. Os estímulos são mais importantes do que o dom? São, porque os estímulos podem gerar o dom. Verdade. A neurociência, inclusive, fala isso, né? A PNL é uma configuração que explica todas as sensibilidades que você tem e conseguem te configurar a você ser mais suscetíveis a elas. Ou seja, eu posso dominar qualquer assunto, eu posso ser, mesmo que eu não tenha essa aptidão, mas eu tenho capacidade. Se eu me dedicar, se eu estudar, se eu trabalhar repetidamente aquilo ali, eu posso me tornar excelente em qualquer área. Plasticidade neural, porque é você se adaptar. O Homo sapiens, ele não chegou onde chegou porque ele não era o mais forte, porque temos Neandertales que era muito mais parrudo. A gente não foi nem sequer o primeiro a inventar uma ferramenta, que o Homo erectus já tinha uma ferramenta e viveu mais que nós, viveu acho que foi 40 milhões de anos. Por que o Homo sapiens está onde está? Devido à sua adaptabilidade. A gente não tem força para vencer um javali, vou juntar uma equipe. Eu não tenho condições de elaborar uma ferramenta, mas eu tenho algumas pessoas que vão me dar esse recurso. Então, esse processo adaptativo, ele é maravilhoso. E só para voltar pro Mozart também, ele também teve seus incentivos desde cedo. Com 4 anos, tocando violino pela primeira vez, fazendo seus concertos muito cedo, mas eles tiveram estímulos. Uma família que olhou esse dom e incentivou. Eles tiveram a pretensão de alcançar esses patamares, se dedicaram. Quantas noites mal dormidas Mozart teve para poder fazer uma sinfonia harmoniosa? Quantas angústias Einstein não viveu em fazer cálculos errados e duvidar de si mesmo? A resiliência está no dom. Vamos agora falando de inteligência emocional, tô aprendendo demais com você aqui, mas eu quero falar agora daquele termo que está muito em alta, que a gente sabe que também está sendo algo muito, muito praticado, muito procurado aí nas empresas, que são as soft skills. Vamos falar sobre isso? Aliás, antes da gente definir esse termo para o pessoal que está acompanhando aí, eu queria citar aqui 3 líderes de sucesso que são exemplos de soft skills, que é Barack Obama, o Papa Francisco e o Steve Jobs. Agora eu quero que você explique pra gente o que são as soft skills. Legal, adoro termos que a gente traz em inglês, que fica muito mais impactante, porque se eu falar habilidades macias, olha que coisa horrorosa. Eu sou um expert em habilidades macias. Eu sou massagista, provavelmente, mas soft skills, esse cara, eu contrato ele, bota no currículo que é melhor. Soft skills e hard skills, né, são 2 características que elas estão muito em alta no mercado de trabalho. Hard skills geralmente são aquelas
aquelas habilidades que são específicas de algo. Então, assim, por exemplo, uma hard skill que você tem como jornalista é a capacidade de leitura, uma boa interpretação, a sua dedicação de recorrer a uma fonte, checar algo e pré-checar para poder alcançar esse mínimo multiplicador comum da informação e achar a mais coesa. Então, hard skills é isso, habilidade prática, o que você tem no ofício. Soft skills é algo muito mais difícil de ensinar e elas são, como um exemplo aqui agora, a sua sensibilidade de conversar comigo, de prestar atenção, de encontrar nuances no que eu falo e fazer um assunto render, não tem livro que te ensina. Tem a ver com empatia. Também, mas é uma característica que assim, ela não é ensinada, sim, ela recorre ao convívio e você vai praticando elas para elas ficarem mais socialmente agradáveis e ao mesmo tempo mais convincentes. Então assim, a soft skill que administradores poderiam falar principal é a liderança, que é aquele ato de falar, de ser entendido, persuadir e ser seguido. Agora, soft skills como um todo tem uma boa oratória, criatividade, bom relacionamento e adaptabilidade. Então, proatividade entra na hora. Então, assim, todas essas características que muitas vezes são muito difíceis de serem ensinadas, porque ela envolve um tato e uma prática. Interpretação de texto, tem como ensinar? Você tem que, assim, ler, você tem que conseguir correlacionar o que está sendo escrito e forçando a se interpretar, dialogando daquilo, encontrando opiniões opostas e vendo que talvez a interpretação pode ser aprimorada. Então, as soft skills, ela pega muito nisso, que é o que tangeia, são satélites ao redor das habilidades principais de um ofício. E o que o Barack Obama, Steve Jobs e o Papa Francisco têm em comum? Carisma, liderança, eles falam e a gente quer ouvi-los. Eles não têm uma dicção viciosa, eles não têm vício de linguagem, eles conseguem traduzir uma ideia e ser fascinante. Tem uma frase, eu acho que vou dar o maior exemplo de soft skill assim, que eu posso entregar. Thomas Edison uma vez falou uma frase que eu achei incrível. Quando você diz algo com total veemência e confiança, se torna verdade. Mas o Thomas Edison nunca falou isso, mas eu falei com confiança e veemência. E pareceu verdade. Entendi. Isso é uma soft skill. Bacana. Olha só, como que a gente consegue desenvolver essa soft skill? Porque a gente sabe que precisa dela. A gente precisa ter. Para a gente conseguir crescer profissionalmente, para a gente conseguir talvez aquela promoção, para a gente conseguir alcançar aquela posição na nossa carreira. E como que a gente consegue desenvolver isso? Bebendo muita água, dormindo bem. Peraí. De dormir daqui a pouquinho. Agora não ia render o podcast. Vamos lá, preciso lá. O que mais que eu tenho que fazer? A gente tem que... Primeiro, acho que a soft skill mais benquista que eu consigo trazer é a capacidade de aceitar crítica. Porque, assim, você tem que aceitar uma crítica. Então, assim, se eu ouvir você e falar, não, eu sou carismático o suficiente, minha dicção é incrível, eu consigo convencer qualquer um, mas a verdade não é isso. A minha arrogância impede que eu evolua. Reconhecer o próprio erro, não se autorresponsabilizar também, vamos dizer assim. Exatamente. Tá tudo ligado. Então, assim, primeira soft skill, treine a aceitar crítica. Se a crítica for uma crítica muito ruim, destrutiva, que te botar lá embaixo e te fazer sentir mais medíocre, você pode aprender a ter resiliência. Você pode aprender a lidar com o extremo, porque vai existir extremo da vida. Agora, se for uma crítica construtiva de alguém que quer o seu bem, escute com atenção e zelo. Talvez a partir disso você consiga alcançar as lacunas que estão nos erros que você está cometendo. E se for uma crítica nada a ver, você vai pelo menos ter a interpretação de saber diferenciar aquilo que é viável e não é. Então, toda crítica ela é bem-vinda. Independente se é boa ou ruim, você que vai filtrar isso. Então, começa reconhecendo. A partir disso, tentativa e erro. Vai se comunicando, vai saindo da zona de conforto na matéria de comunicação, vai tentando se impor um pouco mais, vai tentando desenvolver a sua personalidade, conseguiu aceitar críticas, conseguiu estabelecer uma comunicação. Olha o que as pessoas fazem. Eu olho para você e acho incrível a capacidade que você tem de aprender as coisas rápidas. Mas espera aí, como é que você fez? É porque você tem uma boa base de tudo. E tendo uma boa base de tudo, quando chegar algo mais complexo, você correlaciona com essa base e alcança. Então, deixa eu treinar minha base. Começa a olhar ao seu redor e se deixe ser estimulado por aquilo. E você pode desenvolver essas inúmeras soft skills. A gente se espelhar nas pessoas que nos inspiram também é um ótimo caminho, podemos dizer assim. Se for para uma pessoa boa também, que se espelhar em alguém ruim pode dar um... Não, a pessoa que te inspira. Às vezes, uma vez eu entrevistei o Valdez Ludwig e ele falou comigo assim, aquela pessoa, às vezes chata do seu trabalho, aquela pessoa que você é insuportável, mas ela é talentosa.
ela é talentosa, ela te inspira. Então, se aproxima dela, chega perto dela, seja amiga dela, se espelha nela. Por que você vai se espelhar naquela pessoa que não tem nada para te acrescentar? Exatamente. É muito maravilhoso quando você, assim, até se a pessoa não for tudo aquilo que você imagina, mas você projeta nela virtudes que ela não tem, você vai querer alcançar essas virtudes, mesmo sendo virtual. A gente faz muito isso com os nossos pais. Desde pequeno, a gente pensa, tipo, meu pai não chora. Meu pai nem sequer adoece. Meu pai nunca vi ele espirrando. Super-herói. Super-herói. Então, assim, poxa, eu quero ser igual ao meu pai. Poxa, a minha mãe, ela me entende, ela me dá carinho e amor e ela filtra. O mundo é horrível. Ela filtra o mundo e o mundo fica melhor. Eu vou filtrar o mundo para outras pessoas e eu vou ter essa concepção ilibada do meu pai, essa resistência estoica dele. E assim, mas eles não são seres humanos. Meu pai chora escondido de mim. A minha mãe filtra o mundo, mas quando ela não está filtrando, ela está em outro canto extravasando. Então, assim, eu projetei virtudes neles e tentei alcançar essas virtudes. Então, se inspirar nessas pessoas é extremamente benéfico. Gente, estou até preocupada agora. Você está falando que a mãe filtra tudo, que a mãe... Eu devo ser uma péssima mãe, porque eu choro na frente dos meus filhos. Eu demonstro todas as minhas fraquezas para eles. Eu estou até preocupada agora. Não, que isso aí... A cabeça doeu aqui. Quantos anos tem? Eles? Meus filhos? Eu tenho 3, um de 16, um de 11 e uma de 2. Ah, que bom, que aí também aproxima, eles vão dar um carinho e afeto de volta. Então, uma delícia, bobo. Tem hora que eu também faço um chamegozinho, choro perto da minha mulher só pra me dar um carinhozinho extra, assim, pra eu não ter que lavar a louça também. Então, faz parte, hoje pode. Ai, meu Deus. Mas então, soft skills, a gente sabe então que tem como ser desenvolvido. Tem e devem. Como identificar qual soft skills que você precisa desenvolver dentro do seu ambiente corporativo. Isso é mais difícil. É mais difícil? É porque, assim, você identificar as sensibilidades que são viáveis, né, e as habilidades dentro do seu ofício... Tem o básico, né? Por exemplo, eu tô trabalhando em marketing, então automaticamente tem que ter criatividade para estar aqui. Mas assim, beleza, criatividade, mas tem sempre um criativo que se destaca mais que o outro. Então, o que esse criativo tem além que eu não tenho? Então, assim, vai ser difícil você identificar isso na outra pessoa sem permear na sua vaidade, porque às vezes também a pessoa que fica tentando identificar tanto uma virtude no outro, não alcança, começa a nutrir talvez um sentimento ruim também. Então, tem que ter uma certa sensibilidade, uma calma, um reconhecimento e esse filtro. Então, eventualmente pode ser difícil, mas adquirir e evoluir essa habilidade acaba sendo mais fácil, porque você tem um norte, você tem um propósito. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou trilhar esse caminho. Agora, eu tenho que trilhar um caminho que eu nem sei. Mas aí, para você saber também, é importante ter um profissional para te orientar. Exatamente. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, não. Ou vai? Consegue, né? Eu não vou ser arrogante de falar que apenas pessoas capacitadas com gabaritos e com currículos conseguem, não. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, assim, tem pessoas que lidam, por exemplo, é até um pouco difícil de eu falar isso sem parecer pejorativo, mas tem muita manicure que entende muito mais de pessoas do que profissionais que eu conheço na psicologia, até mesmo mais do que eu. Do tanto que lida com pessoas, do tanto que, assim, a partir do momento que ela conseguiu desenvolver a habilidade dela de melhorar as unhas das mulheres ou de alguns homens com uma total proficiência, fica mecânico. A partir disso, ela foca na conversa. Verdade. Então, se ela for uma manicure que vai na casa, vê que tá meio bagunçado, vê que a moça deu alguns sinais de olheira, ela percebe e dá uma terapia perfeita. A minha manicure, até cuidar da minha filha, pra mim, ela cuida. Quando eu me atraso, melhor que eu. Ela chega na minha casa e me espera, ela fica com a minha filha pra mim, olha isso. Vale a pena, cada centavo, então pago. Aí, Sônia, um beijo pra você. Dá um beijo pra Sônia aqui. Sônia, me ensina. Ok, tô precisando também de uma coach. Aí, ele identificou já uma soft skill aqui. Uma soft skill. E assim, não foi ensinado para ela. Como que acontece? A gente tem um lado empírico que eu acho que é o mais fascinante. Ela percebeu que a partir do momento que ela esquece um pouco das demandas pessoais dela, porque a Sônia tem problemas. E a Sônia, ela vai te atender, ela vê que sempre que ela trata com muito carinho e esmero as suas pacientes, as suas clientes, ela acaba por... Você vai falar da Sônia para outras pessoas. Estamos aqui em um grande podcast e a Sônia está sendo divulgada. Depois, o link da Sônia aqui embaixo. Né? Então, assim, ela, por tentativa e erro, nem é por maldade, mas ela viu que, olha, se eu der esse zelo, esse carinho, ajudar o filho dela, tudo isso ela vai falar de mim, ela vai me querer de novo. Então, essa soft skill, ela veio do seu próprio lado empírico. E olha o sucesso que consegue devolver para o indivíduo que faz isso. É verdade. Então, a inteligência emocional, ela é algo a ser construído. Vamos resumir aí. Eu quero chegar agora numa conclusão. Nosso tempo já está começando a acabar aqui. A inteligência emocional, para que a gente seja bem-sucedido profissionalmente
E até pessoalmente, porque não? Sim. Que a gente deveríamos até colocar o lado pessoal em primeiro lugar, exatamente. né, Jonathan? Mas a inteligência emocional, ela é algo a ser construído e que vai depender de quê, afinal de contas? A inteligência emocional, primeiramente, vai depender do autoconhecimento. A pessoa tem que ser um gestor, senhora ou senhor de si mesmo. Então, a partir do momento que eu me entendo e eu não sou um estranho dentro de mim, eu sei daquilo que me incomoda, eu vou ter um norte. Tendo um norte, eu vou saber exatamente o que trabalhar. Se meu sentimento, eu sou muito melancólico e dramático para as coisas que me cercam. Então, vamos lá. O que exatamente afeta a minha melancolia? É tudo? Então, eu estou com uma crise que está precisando ser tratada. São poucas coisas específicas. O que correlaciona? O que está sendo mal resolvido comigo a partir disso? Se é uma raiva, o que eu não estou conseguindo tolerar e aceitar? Analisou o primeiro contexto, conseguiu identificar os seus respectivos gatilhos e, a partir disso, você foi gerindo a sua própria vida, dando doses homeopáticas. Então, eu tenho problemas de discussões com meu filho, então eu já vou chegar até o meu filho com o conhecimento que eu estou predisposto a me exaltar, identificar que muitas vezes que eu dou o sinal pro meu filho, tipo, ó, cala a boca, senão eu vou ficar com raiva. Pera aí, eu não falei isso pra ele, eu falei isso pra mim. Cala a boca, senão, pera aí, é pra eu calar a boca. A gente dá um sinal pra pessoa que a gente tá perdendo a paciência, mas a gente não escuta o nosso próprio sinal antes que a gente perca a paciência. Uhum. Então, escute o seu sinal, se avalie e a partir daí, olha, se nesse ponto eu já não consigo agir, depois a gente conversa. É melhor você sair ainda como herói do que ficar o suficiente pra virar vilão. Sai, reflete, absorve, volta e conversa. Você vai fazer isso para alguns processos. Na 8ª e na 10ª, você não vai mais chegar nesse limite. Você vai ter administrado isso. Então, não tem como dar uma resposta genérica, mas a pessoa que se avalia, identifica os seus gatilhos e trabalha neles e recua. Ah, cheguei, estou muito estressado, volte 10 casas, igual o jogo da vida. Volta se for necessário. E vai evoluindo. Mas sem parar. Voltar, fazer uma pausa, mas nunca parar. Recuada estratégica. Isso. Jonathan, entrevista de emprego, tem como mentir que você é uma pessoa e, na verdade, você está com outras intenções, ou você quer demonstrar que você é uma pessoa que tem aí um autocontrole, uma inteligência emocional? Quem é psicólogo que está lá recrutando, que está lá te entrevistando, consegue identificar quando uma pessoa está mentindo? Depende. Tem muita gente que é boa mentir. Nossa senhora, tem gente que consegue enganar até o polímero. Imagina enganar o psicólogo. O que acontece? A mentira também é uma soft skill. A partir do momento que eu tenho condições aqui de trazer uma realidade alternativa, nem que seja para te estimular, porque o mundo está desmoronando, mas uma falsiosidade aqui que eu venho ali trazer te estimula a fazer algo, perfeito. Então, assim, a mentira pode ser interpretada como uma soft skill desde que ela seja algo... não queria ser maquiavélico, né, de que os fins justificam os meios, mas ela pode sim ser justificada. Mas uma hora ela vai cair por terra? Depende. Tem mentiras que não caem por terra, dependendo do peso da mentira, dependendo da leveza da mentira. Então, assim, é meio complexo porque depende muito da própria mentira em si. Agora, a mentira feita numa entrevista de emprego, primeiro que a pessoa ela quer se vender, a pessoa quer alcançar o melhor patamar, então, assim, é até aceitável essa mentira porque ela está sobrevivendo, ela vai vir com esse tipo de mentira. O psicólogo, então, ele vai ter que ter a sua sensibilidade de lidar com isso. Tem alguns sinais, você consegue identificar, o corpo fala, mais do que, sei lá, 80% da comunicação não é através da fala. Tanto que se eu ouvir falo... linguagem corporal. Exatamente, se eu ouvir falo, bom dia. Bom dia. Então, tipo... é muito mais impactante a forma, o tom, a expressão do que eu estou falando. Aí você consegue identificar na fala da pessoa, nessa própria entrevista, mas aí que entra você repetir uma eventual pergunta, você me contou uma história de tal forma, de uma característica, uma habilidade sua. O próprio psicólogo mente já possuindo tal informação. Por exemplo, você é bióloga. Nossa, fascinante. Qual foi a área que você especializou? Eu me especializei em fungos. Nossa, tem uma bactéria e tal. Você puxa um certo assunto, que aí você vê que, sim, se a pessoa tiver a dificuldade para falar, já não tem uma soft skill que é comunicação. Se a pessoa fala de uma maneira que não tem sentido, ela já está mentindo. Então, você já começa a filtrar. E aí tem toda uma escuta psicológica que você vai conseguir fazer uma triagem do que está sendo dito, das capacidades. Mas agora vamos lá. Quem nunca mentiu um pouquinho no currículo? Quem nunca botou inglês fluente lá e só sabe o inglês das músicas que canta? Então... Verdade. Mas vem cá, fazer uma contratação errada também é frustrante para o empregador.
Uma das coisas que tem que ser pautado na realidade é o seguinte, quando você está fazendo uma entrevista de emprego, tem que estar ciente que o profissional do RH em questão que está fazendo a entrevista, ele não vai ter uma taxa de acerto extremamente elevada. Ele vai tentar evitar o erro. Porque assim, você pode ter um currículo muito bom, eu posso encontrar em você as soft skills que eu quero, só que durante o mercado de trabalho, eu não sei como que é você realmente sobre estresse. Eu não sei como é você sobre uma quantidade grande de demanda, e eu também não sei qual é a sua adaptabilidade e relações interpessoais. Então, esse tipo de situações é um tiro no escuro, que é impossível eu saber antecipadamente sem ter analisado isso. É a mesma coisa que eu avaliar a sua empatia em um teste escrito. E às vezes você vai contratar para um determinado perfil que não é o seu, mas às vezes você se encaixa em outro. Exato. E Deus salve os 3 meses de contratação, que aí você pode... Se a pessoa não se encaixou para 3 meses aqui de experiência, desculpa. CLT, né? Pra dizer o contrário. Então... Mas é isso, Jonathan, muito legal o nosso bate-papo aqui sobre inteligência emocional. Aproveitar, a gente, falar para vocês aqui que gostaram desse assunto, eu quero aproveitar para fazer uma divulgação aqui da pós-graduação em psicologia organizacional e a pós em psicologia social da faculdade IBRA. Você que tem interesse nessa área aí, ó. Recomendo, muito boa. Interessantíssimas, né, Jonathan? E todos os segredos soft skills estão aqui. Todos os segredos para alcançar verdadeiro aprimoramento, pessoal, está aqui. Bacana, gente. Então vamos que vamos, pessoal. Aproveita o EAD, que chegou para ficar aí, a facilidade do EAD, e quer se integrar mais nesse assunto, entra lá no site da IBRA, conheça mais detalhes, vai dar uma olhadinha lá no cronograma, né? Desses 2 cursos de pós-graduação. São excelentes pedidos aí para você que está nessa área. Muito obrigada, Jonathan, pela sua participação aqui no nosso podcast. Volte mais vezes. Vamos trazer mais assuntos interessantes. Psicologia, ó, você já viu que é um assunto que eu amo. É uma demanda infinita e vai ser um prazer. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo episódio do Conversa Fiada.